Primeiro livro, Samuel, capítulo 25. Primeiro livro, Samuel, capítulo 25. A partir do verso 2, que é um texto muitíssimo conhecido por todos. Primeiro Samuel, capítulo 25, verso 2. A minha tradução é a Nova Almeida atualizada. Então vai estar um pouco diferente da Almeida Revista Corrigida. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente, bonita, corrigida, sábia e formosa. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Amém? Você vai, irmãos. Vamos fazer oração. Deus, que essa palavra da tua palavra, Deus que é viva, Deus eficaz, Deus que é mais penetrante, ó Deus, Deus importante mais do que uma espada de 2 gumes. Deus, a ti pertence a honra, a ti pertence a glória, a ti pertence o poder. Deus, nós não somos dignos, ó Pai, de estarmos diante de ti. Nós não somos dignos, ó Pai, de estar diante da sua presença. Nós não somos dignos, ó Deus, do teu Espírito Santo, nem das suas misericórdias, nem da sua salvação. Ó Deus, nós não somos dignos, ó Pai, de nada. Ó Deus, a ti pertence a honra, glória e poder, pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Graças eu te dou, Pai, e te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós que estamos aqui diante de um texto que é notícias por todos. Hoje é culto da família. O texto vai falar sobre Abigail, Nabal pelo seu marido. O texto vai dizer que chegou a hora, agora a época da tosquia, onde se tosqueava as ovelhas, tirava a lã de cada ovelha, e quando se tirava a lã, eles matavam ovelhas e até se fazia festa. E o texto vai dizer que quando Davi fica sabendo que Nabal tosqueou as ovelhas, e Davi estava agora no deserto com seus 400 a 600 homens que estavam fugindo de Saul, ali naquele deserto. Ele envia agora homens ou mensageiros até a casa de Nabal e diz: olha, nós sempre cuidamos, nós sempre ajudamos a cuidar das suas ovelhas, nós sempre ajudamos os seus pastores quando estavam na pastagem, e nós nunca os atacamos, nós nunca os tiramos nada deles. E Davi agora manda os mensageiros dizendo estas palavras. E o verso 6 vai dizer que quando eles chegam lá,
Ele diz, e Davi diz para ele dizer: digam àquele afortunado, ou seja, aquele homem rico, paz para você, paz para a sua casa, e paz para tudo o que é seu. Então, irmãos, Davi, ele manda agora uma saudação de paz e pede agora alimento. Só que quando Nabal, ele ouve isso, ele fica irado. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos com escravos que estão fugitivos por aí. Eu nem conheço Davi, eu nem sei quem ele é. Por acaso vocês pensam que eu vou tirar do meu pão, da carne, das minhas ovelhas, que vou dar para alguém que eu mal conheço? Não sei de onde vem? Então, irmãos, Nabal estava agora pagando a Davi com mal. Estava pagando a Davi com o mal. Só que, dentro da casa de Nabal, ele tinha uma esposa. E essa esposa, o verso 3 vai dizer as suas qualidades. Ela era inteligente, bonita. E vai dizer agora os defeitos de Nabal. Era grosseiro e mal em tudo o que fazia. Então, irmãos, agora diante desse contexto, diante destes acontecimentos, essa mulher agora não viu que os servos de Davi tinham ido lá. E quando Davi fica sabendo disso, Davi fica irado. O verso 12 vai dizer: então os rapazes de Davi se puseram no caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo que Nabal havia falado. Então Davi agora fica irado e diz: cada um agora cinge a sua espada. Cerca de 400 homens agora seguiram a Davi. E nesse meio tempo, um dos moços avisa Abigail dizendo: olha, os servos de Davi estiveram aqui e vieram saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs eles para correr. E no entanto, aqueles homens têm sido bons para nós, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. E eles nos serviram de proteção e de muro ao nosso redor. E nos serviu de muro ao nosso redor. E lá no final, irmãos, no verso 17 vai dizer que Nabal era um homem a quem ninguém conseguia falar com ele, ou seja, ele não, olha os defeitos desse homem. Era grosseiro, era rude, com certeza ele maltratava a mulher em casa, porque a mulher não estava em casa, porque com certeza a mulher não gostava de ficar perto dele, não gostava. E lá no final do verso 17 vai dizer: e não há quem consiga falar com ele, ou seja, ele não gostava de ouvir ninguém, era o dono da razão, ele sabia de tudo. E lá em Amós, não me falha a memória, vai dizer nos versículos: andarão ambos juntos, se não estiverem de acordo. Então, irmãos,
ninguém é dono da razão. Ninguém é dono da razão. Dentro de uma casa tem que haver o quê? Diálogo. Diálogo. Tanto entre marido e mulher, pais e filhos, e assim por diante. E todos têm que saber escutar. A pior coisa que tem, irmãos, é conversar com alguém que não sabe escutar. A pessoa sufoca, a pessoa não deixa você falar. Ele acha que sabe tudo, já nasceu sabendo tudo, e não sabe escutar. Imagina o que passa os professores dentro da sala de aula. Por quê? Porque muitas crianças, muitos alunos não querem aprender. Infelizmente, irmãos, muitos dos nossos dias não sabem escutar. Muitas vezes, o marido quer suprimir aquilo que a mulher fala, ou a mulher quer suprimir aquilo que o marido quer falar. Não existe a comunicação. Não existe o diálogo. Não existe diálogo. E tudo tem que ser falado, e tudo tem que ser comunicado. Tem que saber ouvir. Senão, irmãos, o casamento vai por água abaixo. Veja aqui os defeitos desse homem. Lá no verso 3, lá no finalzinho. Porém Nabal era homem grosseiro e mau em tudo que fazia. Ao final do verso 17, e não há quem consiga falar com ele. Quem está falando isso é um servo dele lá, Abigail. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal está determinado contra o nosso Senhor e toda a sua casa. Ele, homem maligno, ou seja, filho de Belial. No momento da revista corrigida, não falha, a memória vai dizer que é filho de Belial. Não há quem consiga falar com ele. Não há quem consiga falar com ele. E Davi, irmão, já estava determinado, o mal já estava determinado. A morte estava vindo para aquela casa. Davi estava determinado a matar todos os homens. Todos os homens. Davi ia massacrar todo mundo. Todo mundo. E diante agora desse fato e desse acontecimento, Davi tomou Abigail tomou uma atitude. Verso 18 vai dizer, então Abigail pegou a toda a pressa, com pressa, era irmãos, era coisa de vida ou morte. Se a mulher não tomasse atitude, a morte ia vir para aquela casa. E muitas das vezes alguém tem que tomar uma atitude. E quem tomou atitude? Foi Abigail. Agora manda montar todos aqueles kits, agora de suprimento, de óculos, de vinho, agora trigo tostado, caixa de umas passas, 200 passas de figos, agora coloca os seus jumentos, não botou nada por cima. Ou seja, a mulher que ia salvar a casa. E muitas das vezes, irmãos, quem salva o casamento é a mulher. Muitas das vezes quem salva o casamento é a mulher.
Muitas vezes quem segura o casamento é a mulher. E Abigail, ela ia segurar a vida do marido, ia salvar, ia salvar. E lá, irmãos, em Provérbios, capítulo 15, verso 1 vai dizer: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Abigail agora vai na frente, manda agora os servos ir na frente. Quando ela chega lá, ela ajoelha agora perante Davi e diz: meu Senhor, veja aí, ó, palavra branda, resposta branda na hora. Meu Senhor, que o mal que meu marido fez recai sobre mim, meu Senhor. Aí Davi agora fica calmo. Davi abaixa a guarda. Davi agora fica sereno. Por quê? Porque resposta branda desvia o furor, fúria. Davi estava furioso. Agora, quando ela fala isso, ele acalma. Mas a palavra dura suscita a ira. O verso 29, do capítulo 14 de Provérbios: quem tarda em irar-se é grande em entendimento. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento. Mas o que facilmente perde a calma faz um elogio, a loucura. Então, irmãos, é na ira que o diabo trabalha, é na ira, é na cólera. A cólera é quando a pessoa perde a visão daquilo que está vendo. Perde o controle, é cólera. E a Bíblia vai dizer lá, em Efésios, capítulo 4: irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira, irai-vos, não pequeis, não deis lugar ao diabo. No versículo seguinte: não deis lugar ao diabo. É na ira, irmãos, que o diabo vai trabalhar. É na ira que o diabo vai trabalhar. E muitas vezes você tem que pedir o quê? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Lá tem Gálatas 5. Mas os frutos do Espírito, os frutos do Espírito são 9, assim como os dons espirituais, eles são 9. 9 frutos do Espírito, 9 dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. Amor, paz, paciência, alegria, e muitos e alguns outros. Então, irmãos, tem hora que você tem que ter o quê? Paciência. Paciência. Se alguém está irado, tenha paciência. Por quê? Porque a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.
que ela, eu posso mais do que ele, eu que mando aqui, eu sou melhor do que ela, ou eu sou melhor do que ele. Aí o diabo vai entrar. Muitas vezes um tem que ter equilíbrio emocional para sustentar e não perder a paciência. Aleluia. Quantas e quantas vezes, irmãos, já tive que escutar coisa de parentes meus, da parte da minha mãe, escutar calado. Para quê? Para não causar briga e confusão, porque tem coisa pior. Porque se a pessoa dá lugar, o diabo, ele entra. Ele entra. Aí Tiago vai dizer no capítulo 1: todo homem esteja pronto para ouvir. Ou seja, primeiro examina aquilo que você vai ouvir, depois que entrar no seu ouvido, você examina. Tardio para falar, ou seja, não fale antes de pensar. Não fale antes de pensar, porque a resposta branda desvia o furor. Às vezes você está certo, o outro está errado. Aí você fica, é mesmo, você está certo. Você está certo. Eu estou errado, você está certo. Para quê? Para abrandar, acalmar. Tardio para falar, tardio para cegar. Depois vem o verso seguinte: porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus nunca vai te segurar de você fazer nada. Deus nunca vai te segurar de você dar um tapete na cara do seu marido ou da sua esposa. Nunca vai te segurar. Nunca vai te pedir. Só que as consequências é você que vai colher. A consequência que colhe é você. Deus nunca vai te amarrar. Vai dizer, vou te pedir, vou te amarrar. Não, irmãos. Deus nunca vai fazer isso. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Aí Provérbios 14, verso 1 vai dizer aqui, ó: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata ou a tola a derruba com as próprias mãos. Essa era uma das qualidades de Abigail. Era sensata, era sábia. Antes da morte chegar na minha casa, eu vou impedir. Antes da morte chegar na minha casa, eu vou lá. Meu marido é um tolo. O próprio nome já diz, Nabal, tolo. Tolo em todos os aspectos, tolo, bobo em todos os aspectos. Mas alguém no casamento tem que salvar o casamento. Alguém no casamento tem que salvar, alguém no casamento tem que lutar por ele. Alguém no casamento tem que orar, tem que buscar. Um está fraco. O outro busca até hoje ficar mais forte. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, vai dizer assim:
carta de Pedro 3 vai dizer assim, ó. 3. Verso 1. 1 Pedro 1, capítulo 3, verso 1. Igualmente vocês, esposas, vou corrigir a voz, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido. Não é ser escrava, é sujeição. A pessoa que lê isso aqui torce. Não é ser escravo, é sujeição. A mulher, ela é o pescoço do marido. O marido, a cabeça. Não tem como a cabeça ficar sem pescoço. Então, irmãos, não tem como o marido ficar sem coluna. Então, a mulher é a coluna do marido. Cada uma seu próprio marido, para que ele ainda, que não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Por que Pedro escreveu isso aqui, irmãos? Porque quando ele escreve isso aqui, os lares que estavam agora sob o domínio de Roma, sob a cultura de Roma. A cultura de Roma, ela estava dentro da casa de todo mundo. E muitas mulheres tinham que servir a Deus em secreto. Muitas mulheres tinham que servir a Deus em secreto. Então ela servia a Deus agora em secreto. E com o tempo ela pregava o marido e ganhava o marido com comportamento, não com briga, com discussão, com gritaria. Por quê? Porque é aquilo que eu li lá em Provérbios, porque a resposta branda, ela acalma. Foi isso que Abigail fez. Oh, meu Senhor, ajoelha e fala, que aquilo que meu marido fez cai sobre mim. Eu sei que ele é todo, mas eu estou aqui. Aí Davi, ó, acalma na hora. Acalma na hora. Seja mesmo sem palavra, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o seu comportamento honesto, cheio de temor que vocês têm, através do comportamento. Porque na cultura de Roma, a mulher tinha que seguir o marido. É por isso que Paulo fala para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Porque o carcereiro era o cabeça da casa. E a partir do momento que o carcereiro aceitou Jesus, começou a seguir aquela religião, todo mundo da casa tinha que seguir. Era a cultura de Roma. Aí lá no verso 7, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, vai dizer: marido, vocês que igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa. Dando honra à esposa. Dando honra, irmãos. Não é dar honra quando ela está novinha, está bonita, não. Quando está novinha, quer dar honra, quer mostrar. Em todo o tempo dando honra. Está com 20 anos, está com 40, está com 50, está com 60, dando honra.
dando honra. Dando honra. A esposa por ser a parte mais frágil, por ser co-herdeira da mesma graça. Co-herdeira é junto. Ela é herdeira junto com o marido. Co-herdeira junto da mesma graça na vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas ou impedidas. Por isso, muitas vezes, as orações de muitos maridos, quando fala marido, fala também da esposa. Porque Jesus falou, quando você for apresentar a sua oferta perante o altar, vai para alguém que você tem alguma coisa contra ele, pedir perdão, para que a sua oferta seja aceita. Assim também é a nossa oração. Se eu não tenho paz com a minha esposa, ou vice-versa, Deus nunca vai ouvir. A oração não passa do teto. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que é o próximo como ti mesmo. Qual que é o próximo que está contigo todos os dias? Dorme na mesma cama com você? Não é o seu vizinho, não é o seu colega de trabalho, é sua esposa e seu esposo. Seu próximo primeiro é a esposa ou esposa, irmãos. Seu próximo, o mais próximo. Ambos são uma só carne. Ambos são uma só carne. Aleluia. Então, irmãos, ambos são uma só carne. Aí agora voltando para o texto, quando agora Abigail, ela consegue acalmar tudo, resolver tudo. Quando ela chega em casa, o marido todo está lá. No verso 36, Abigail voltou para junto de Nabal, esse que fazia um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele estava embriagado. Estava, Enquanto a casa estava em período de morte, ele estava, bebendo. E quem estava resolvendo o problema? A mulher. Estava, ela vai dizer aqui, por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Quando ela conta para ele a tentação, fica sabendo que a morte estava vindo, ele dá um choque, dá um derrame, fica paralisado. O verso 38 vai dizer que, passado uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Agora ficou livre. Podia cantar até livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Aí estou na Abigail. Aí estou mesmo. Então, irmãos, tem coisas que Deus, Ele sabe que faz na hora exata. Exato. Deus, Ele sabe agir na hora certa.
Então, irmãos, essas são as qualidades de Gaio: sábia, prudente, soube usar as palavras na hora certa e ainda livrou a casa. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Amém. Quem tem ouvido para que ouça o que o Espírito diz às igrejas? Glória a Deus. Como nós nos trabalhos, estaremos orando daqui a pouco pelas famílias para terminar nosso culto nesta noite. Só tendo a felicidade do Heróis da Fé ali no Pontilhão, o grupo da mocidade. É uma dele também está cantando, tá bom? E amanhã trabalho lá novamente, tá? Começando às 18h30, provavelmente. Hoje iria começar às 18 horas, amanhã deve ser às 18h30. Terça-feira é nossa oração de estudo, quarta-feira o culto dos jovens, quinta-feira a aula que sempre tem, não teve quinta passada, porque ela justificou. Sexta-feira sempre tem oração e ensaio. No sábado, está precisando da ajuda de 2 homens. Nós vamos concretar a casa aqui embaixo. Tá bom? Se tem ideia, a previsão de casar de 15 a 20 sacos de cimento. Nós só precisamos dos homens. Sábado, a partir das 7 horas, para nós concretarmos aqui a casa embaixo. Então vai ficar 2 banheiros se concretar, a missão de não se concretar, porque o banheiro depois tem que se pensar na posição de vaso, etc., lavatório, para colocar o encanamento antes de concretar. Glória a Deus. E à noite, irmãos, festividade Antônio Carlos. Agora, a nossa festividade aos sábados sempre começa às 18h30. Ao sábado, a festividade em Antônio Carlos. Glória a Jesus. Tomei o nosso código bíblico dominical e à noite, outra vez, o culto da família. Hoje é, no que vem também. E lembrando os irmãos da nossa cruzada. Nossa cruzada será 5, 6 e 7 de setembro. E os cultos estarão iniciando às 18 horas. E dia 6 é a nossa escala de outras congregações de fazer a cantina e fazer limpeza também. Terminou o trabalho, tem que arrumar as cadeiras, limpar a cozinha e etc. Tá bom? Então todas as congregações estarão escaladas cada dia. Dia 5 um grupo de congregação, dia 6 outro grupo, dia 7 outro grupo de congregação. Glória a Deus. E também o pastor vai estar pedindo para no dia da cruzada nós temos intercessores, pelo menos 2 pessoas de cada congregação está lá no dia da cruzada, a partir das 17 horas, orando, intercedendo pela cruzada. E também está programando um dia também de 24 horas de oração, ininterrupta, né? Ou sem interrupção. E cada pessoa entra no horário, sai, outra entra, etc. Lá na sede. E quem não puder ir para a sede, para orar nas congregações. E lembrar os irmãos também, quem não sabe ainda,
E dia 12 de setembro, teremos o casamento do nosso irmão Valdemar, com a irmã Maria José. Dia 12 de setembro, aqui, ó, às 19 horas. Na mesma data, irmãos, terá a inauguração da congregação dos postos. Por eu já justifiquei ao nosso irmão Sérgio, que é o dirigente lá dos postos. Nós não vamos poder ir por causa desse compromisso, o casamento do nosso irmão Valdemar. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. As famílias venham aqui à frente. Aleluia. As famílias aqui à frente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não creio familiar, vem à frente também para interceder pelo seu familiar que está em casa, ou outro lugar. Glória a Deus. Vou fazer a mesma leitura de sempre. Diz assim: ouçam Moisés dizendo, fala Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém? Assim porá meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Glória a Deus, vamos orar. Primeiro vamos orar por nós, pela nossa família, e orar também pelos nossos familiares que estão vivendo os vícios, na idolatria, na feitiçaria, para Deus os libertar. Pastor Nenê, Tá bom. Irmão do irmão Gilmar, irmão Samuel, é o Isaías, vamos orar a Deus, tem misericórdia de Isaías, libertar, curar e salvar. Glória a Deus. E após estiverem enfermos, procure o prefeito Alexandre pegar e ungir em nome de Jesus. Agora é só pelas famílias, tá bom? Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder do seu sangue derramado, pela autoridade da santa palavra, Deus, chegamos à tua presença, Senhor, para intercedermos em favor dessa família, meu Pai. Abençoa as famílias, meu Pai. Cada um de nós, o Senhor nos conhece. Antes fôssemos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já conhecia o nosso destino, Senhor. E aqui estamos, ó Deus, como parte, Senhor, do teu projeto de procriação do gênero humano. Agora te pedimos, ó Pai, em favor das famílias aqui representadas, que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, ó Pai. Deus, repreendemos todo mal da nossa casa, da nossa família, dos nossos familiares. Ó anjos que está desempenhando a nossa cidade, assim como havia sangue no cordeiro, na casa do teu povo, Evangelho, para livrar-nos da mortalidade dos primogênitos. Coloca o sangue de Jesus em nossas casas como sinal de proteção. Que não demore o acesso à nossa casa para causar qualquer destruição, qualquer desordem, Senhor. Senhor, meu Deus, só que porventura, se a viúva querer fazer um trabalho de macumba, algum despacho, Senhor, seja em sangue, seja no cemitério, seja no próprio centro, para prejudicar a vida de alguém, que seja desfeito em nome
Senhor, só filhos, da imoralidade, Senhor, o Senhor quer libertar, Senhor Deus. E a palavra dirigida àquele carcereiro, viver cumprir-se em nossa vida. Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Pai de amor, recebe essa consolação, nos conceda a tua bênção, aumenta o amor de cada um, Senhor, a compreensão, o perdão, Senhor, ajuda cada um. Leva-nos em paz para nossas casas, nos dá noite de paz e abençoa. Te peço para Isaías, irmão, irmão Gilmar, tenha misericórdia daquela vida, liberta-o de todo mal, de toda enfermidade, e salva uma dele, ó Pai. Senhor, te agradecemos por tudo. Eu abençoe para Rosineide, Senhor, que não veio, por motivo, Senhor, meu Deus, areia, a sua vontade. Para meus irmãos que não vieram, os que estão viajando, como Elias, terá recordado que estamos com honra, Pai. Livre meu filho do acidente, de todo mal, que ele possa chegar em paz na sua casa, meu Deus. Pai, te agradecemos por tudo e dar-nos a noite de paz, em nome de Jesus. Amém. E a graça ao Senhor Jesus Cristo, ao nome do nosso Pai, e a comunhão da oração do Espírito Santo, seja conosco para sempre. Se alguém se ora sua purificada, procure verificar de chão. O vale da mais uma igreja nascida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Toca, meu Deus, a tocar. Toca nos ossos, toca nos nervos, toca nas juntas, toca, Deus, na cabeça, toca no sangue, toca, meu Deus, na coluna. Vai repreendendo, Deus, toda enfermidade, doença, meu Deus, de mal. Vá ser retirado em nome de Jesus. Deus, misericórdia do Senhor, dos teus filhos. Repreendo o Cristo, repreendo, Deus, a doença. Deus, tudo que não provém de ti, vai tocando, Deus, onde ninguém pode tocar. Faz um milagre, Deus, faz uma obra, cobre com teu sangue, Deus. Toca na garganta, toca na mão, toca nos olhos, toca no sangue, toca nos ouvidos, toca onde ninguém pode tocar. Deus vai queimando em nome de Jesus, todo mal. Vai retirado em nome de Jesus, arrancando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mesmo aquele mesmo horário meu aqui, 7, deixa uma nota 7h30, 7h40, mas dá mais acelerado. Toca nos olhos, guarda a vida da família, guarda as filhas, guarda o marido, guarda onde ele estiver, dando livramento, dando os teus anjos que não passam.